Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui nos nossos materiais. Hoje a gente continua a nossa jornada pelo livro Home Course in Mental Science, de Ellen Wilmans. O foco agora é a lição 7, que tem o título original Faith, Our Guide Through the Dark, ou seja, a fé, nossa guia através da escuridão. Isso mesmo. E para quem está chegando agora, é bom lembrar que essa conversa faz parte de uma série, né? Então, se algum ponto parecer um pouco mais denso, talvez valha a pena dar uma olhada nas conversas anteriores ou, claro, ir direto na fonte, no livro da Wilmans. Exatamente. A lição 7, ela mergulha fundo, sabe? Na natureza do desejo e no papel da fé. E a Wilmans, ela traz uma visão bem diferente. Ela diz que o desejo não é algo para a gente suprimir, não. Pelo contrário, é a própria lei da atração se manifestando. É o princípio vital impulsionando a gente para frente, para o crescimento. Nossa, que interessante. Quer dizer, então, que confiar nos nossos desejos é, na verdade, confiar nessa lei maior. Isso vai contra muita coisa que a gente ouve por aí, né? Totalmente. Ela desafia de frente essa ideia de que o desejo é algo ruim e negativo. Para ela, é a expressão mais pura da lei da vida. Tem uma parte que ela fala, eu sou o meu eterno querer, eu quero fazer isto, quero fazer aquilo. E cada querer desses é um impulso dessa lei. O impulso. Sim, um impulso vital. Tentar parar isso seria como, sei lá, tentar parar a própria evolução. O desenvolvimento dos desejos é o desenvolvimento da pessoa e até do mundo. Entendi. Mas se o desejo é essa força boa, essa força vital, o que a gente precisa superar então, segundo ela? Não são os desejos? Então, é aí que a visão dela fica mais particular ainda. O problema não é o desejo, o problema são as, como ela chama, 1001 crenças ignorantes. Ah, as crenças. Isso, aquelas ideias limitantes que a gente vai acumulando, né? Muitas vezes desde que nasce. Essas crenças que ela também liga às condições, porque para ela mente e condição estão super ligadas, são o que nos prendem. A essência do ser humano seria um feixe de desejos pronto para se realizar. A briga de verdade é contra essas crenças, essas barreiras. E a ferramenta para isso? A força do próprio desejo. Faz sentido, faz sentido. O desejo puxa para frente, as crenças seguram. Mas como é que a gente navega nisso? Como saber o caminho certo no meio disso tudo? Bom, é aí que entra a fé. Wilmans descreve a fé de um jeito bem poético, como uma luz que nasce da intuição. Intuição, o conhecimento natural. Exato. A intuição, para ela, é esse conhecimento natural. É aquela parte nossa que aceita o desejo como legítimo, como algo vital, sem ficar questionando o tempo todo. A fé seria essa confiança da intuição, mas que busca se confirmar pela razão, que vai se desenvolvendo com o tempo. Ah, então não é uma fé cega. É mais como uma ponte entre o sentir e o entender. Perfeito. É um guia fundamental para a gente atravessar a névoa da dúvida, sabe? Wilmans é bem dura com a dúvida. É mesmo. Sim, ela vê a dúvida como um beco sem saída, algo que nega a própria vida, a investigação. A recomendação dela é bem direta: negar a dúvida e afirmar a fé. Seguir essa luz da intuição. É um processo ativo, sabe? A intuição mostra o caminho e a razão, com a experiência, vai lá e confirma. Isso leva ao que ela chama de entendimento. E existe alguma base mais sólida para essa fé toda? Alguma lei por trás disso? Sim, e esse é um dos pontos mais fortes da lição, eu acho. Aquela afirmação: num universo de bem onipresente, a oferta é sempre igual à demanda. Uau! Oferta igual a demanda. Exato. Para Wilmans, o simples fato de existir um desejo genuíno, a demanda já é a prova de que a realização dele, a oferta, existe ou pelo menos é possível no universo. Acreditar nisso, ter uma fé inteligente nesse princípio é crucial. Nossa, pensar assim muda muita coisa. Imagino que isso se aplica em várias áreas, né? Ela menciona a cura também. Sim, exatamente. A capacidade de ajudar na cura, por exemplo, estaria ligada diretamente a entender e ter fé nessa lei, nessa conexão com a vida que está em tudo. Se a cura não acontece, não seria por falta de um poder que a gente tem, mas talvez por uma falha ali na fé, no entendimento, por cair no que ela chama de negação, tipo, ser puxado para a crença limitante do outro. Entendi.
E aquela ideia de vencer que a gente vê em textos espirituais, como ela interpreta isso? Ela dá uma visão bem prática para isso também. Para Wilmans, aquelas promessas bíblicas, tipo aquele que vencer, não falam de reprimir desejo para ganhar algo depois da morte, não. Ah, não? Não. Vencer para ela é superar essas crenças negativas, essas condições que limitam a gente, mas aqui e agora, nesta vida, usando a força do desejo como nosso principal aliado nessa superação. Que virada de perspectiva, hein, sobre conceitos tão antigos. Então, a essência dessa lição 7 parece ser um chamado bem forte para a gente confiar nessa força motriz dos desejos. Uhum. E usar a fé, que nasce da intuição, como uma espécie de bússola pessoal, né? Para navegar pelas nossas próprias dúvidas e pelas crenças que nos seguram. Perfeito. É uma jornada mesmo. Começa no conhecimento mais instintivo, que é a intuição, e vai avançando para o entendimento consciente. Tudo isso baseado na fé na bondade do universo e nessa lei de que a oferta encontra a demanda. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil, tenha trazido alguma luz, mas é sempre bom lembrar, né? O que a gente compartilhou aqui é uma síntese, é o nosso olhar sobre as Iberês da lição 7, com as nossas interpretações também. Isso. A recomendação forte é sempre ir lá na fonte, ler a obra original da Ellen Wilmans, para cada pessoa formar as próprias conclusões. E olha, se essa conversa fez sentido, se ajudou de alguma forma, por favor considerem curtir, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, o sininho. Ajuda muito, né? Ajuda demais, para que mais pessoas possam ter acesso a essas discussões. Fica então uma reflexão, talvez. Como seria se a gente passasse a ver nossos desejos não como inimigos para domar, mas como mensageiros da própria vida, mostrando o caminho? E se a gente visse a fé como essa luz interna que nos guia para entender e para manifestar todo o nosso potencial? Uma ótima reflexão. Bom, nós vamos continuar explorando as lições de Wilmans em breve, então não deixem de acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Até lá!